Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô fazendo esse vídeo, eu não ia fazer. Meu próximo vídeo não seria mais sobre esse assunto, mas eu acho que existem alguns pontos que a gente precisa ressaltar aqui na nossa sociedade cristã, que está sendo totalmente distorcida, né? E reagir ao último vídeo do pastor Vagnão, né? Falando sobre o caso que aconteceu, né, com a criança aqui nos Estados Unidos, e um áudio que soltaram de um pastor no Brasil, né? Que a princípio não, o pastor Vagnão realmente disse que é do amigo dele, né? É um pastor amigo dele. Aqui eu queria deixar claro que eu gosto bastante dos vídeos do pastor Vagnão, admiro ele e o trabalho dele. Isso não é um vídeo querendo ser ofensiva, mas é expondo a minha opinião. Eu gostaria muito que chegasse esse vídeo até ele, eu não sei se vai fazer ele pensar, mas que ele escutasse uma opinião sobre a respeito do que ele falou, né? Eu acho que comentar no vídeo dele, às vezes a gente não consegue expressar totalmente o que a gente quer, né, com o texto. E também não acho que é possível ler todos os comentários. Vamos lá, ele colocou o áudio completo do pastor Marcos Gruber, quando ele fala que a menina ela fez um sexo oral e não teve seu ímã rompido, que não era um caso de abuso. Então ele colocou esse áudio completo e no final do áudio ele fala: se o acusado, né, no caso, tivesse colocado a mão na criança, passado a mão na criança, já seria um abuso. Só que o pastor Wagner, ele não colocou a principal parte, né, que foi a alegação que escandalizou todo mundo, que ele fala que um sexo oral não foi um abuso. Claro que ele colocou ali, parece que ele tá argumentando e que ele pode ter errado na forma de expressão que ele teve, mas ele não deixou de dizer. E isso não foi colocado no áudio que o pastor Vagnão soltou. Ele soltou a parte B, né, que teoricamente inocentaria. Por que eu falo teoricamente inocentaria esse pastor? Porque ele não deixou de dizer que a criança não foi abusada, que não foi violentada, que ali foi um ato de, né, sexo oral, né? Então, se formos colocar o áudio completo, temos que colocar o áudio completo nas gravações, nos vídeos que estamos divulgando aqui na internet, né? Então, ele fala que não houve abuso, que o que houve não houve penetração e o que houve foi um sexo oral. Depois ele fala que se o acusado tivesse tocado nela já seria um abuso. Isso, ponto. Mas no vídeo do pastor Wagner, ele deixa bem claro que ele é amigo desse pastor, né? E ele deixa muito claro também em suas reações o quão chateado ele ficou por terem postado a parte A do vídeo, do áudio, que é um absurdo pra mim. Eu jamais falaria, e eu acho que a maioria das pessoas jamais falaria essa parte A, né? Então, já é bem pesado o que ele disse. Então, o pastor Wagner, ele deixa muito claro o lado que ele ficou, né? Porque ele demonstra muito bem as emoções dele quando ele fala que eu tenho um amigo, eu conheço ele, eu conheço a índole dele e tal. Ele mostra realmente a chateação que ele ficou por terem mostrado esse áudio. E eu não vi a mesma chateação, né? Porque se a gente for falar do caso, a gente tem que falar o caso por completo. A chateação dele de não saber quais são as posturas que eles tomaram em relação a essa conduta que houve com essa criança aqui, né? Se a gente tem que se chocar tanto, a gente tem que se chocar e tentar analisar o que fizeram pela vítima. Essa é a maior questão. Não existe placa de igreja, não existe pastor amigo, não existe cantor amigo, não existe assessora amiga. O que existe é um caso terrível que aconteceu com uma criança. Então, se a gente for falar desse caso, a gente tem que falar por completo e não colocar somente um áudio, né, que foi distorcido ou não, porque eu realmente ainda acho o áudio muito pesado, mas e ainda acusar outras pessoas que estão tentando brigar por justiça por essa criança, né? Porque em nenhum momento do vídeo do pastor Vagnão ele falou da criança. Em nenhum momento. Ali foi para defender um pastor e para defender uma fama da igreja,
né, que a gente está tentando manter. E isso nos torna nada mais, nada menos como a Igreja Católica, né? Existiam-se abusos, era camuflado, até hoje o Vaticano tem suas próprias leis, né? É um país dentro de outro país, o Vaticano tem suas próprias leis, então ali é armazenado vários casos que ninguém sabe, outros casos vieram a público, e a gente tem que se tornar o mesmo, camuflar, por não querer escandalizar amigos, pessoas, irmãos que estão dentro da igreja e estão chateados por ver pastores acusando os outros pastores. Porque isso não era para ter tomado o patamar que está tendo hoje. Se todos os casos fossem tratados locais. Então, até na própria cadeia existe mais empatia do que no nosso meio. Porque na cadeia, né, abusadores não tem vez. Não tem vez dentro da cadeia. E dentro das nossas igrejas vão ter? Por medo de irmãos se escandalizarem? Não, gente. A igreja tem que ser um lugar de refúgio. Para todos. Para todos. E a igreja, ela precisa amparar as vítimas de abusos que aconteceram dentro delas, com membros, com pessoas conhecidas da gente. Então, se o irmão se escandaliza, provavelmente ou ele é muito novo na fé, e aí tem que ter alguém ensinando para ele. E falando, estamos fazendo isso porque houve um caso de abuso, então a gente precisa tratar da vítima. Aqui, a vítima maior é a vítima que ocorreu esse tipo de coisa, então a gente está tratando dela. Temos que expor, né, o que está acontecendo, são pessoas famosas, pode vir outros casos à tona, então vieram outros casos também, né, que já está em investigação. Então, a igreja não pode passar pano, a pessoa ensina o outro, né? E quem tá dentro da igreja há muitos anos, gente, que já conhece o evangelho, já conhece a palavra, se escandalizar e sair por isso, gente, de verdade, eu não sei se nasceu de novo. Eu não sei. Não sei, porque a gente não sai da igreja por conta disso. A gente não se afasta de Jesus por conta disso. A gente tenta mudar o sistema. Como o pastor Jack, no sul do Brasil, faz. Então, lá, as pessoas que vão tem que mostrar seus antecedentes criminais. Eles têm que saber com quem eles estão tratando, né? Eles têm que saber disso. Eles têm que... Como que você vai colocar uma pessoa que teve caso de abuso numa escolinha infantil, né? Então, assim, a gente precisa de mais igrejas com mais exemplos e pastores dispostos a proteger sua ovelha, do que pastores disponíveis para proteger pastores. Isso não é um chamado de um pastor. Um pastor protege as ovelhas. O pastor é aquele que abandona as 1000 e vai buscar uma, que tá na boca do lobo, tá na boca do leão, né? Essa é a função de um pastor, não de defender um outro pastor. E de novo, aqui eu quis deixar o que eu penso. Não é ofendendo, não é querendo ofender. Não estou dizendo que o pastor Wagner não é um pastor, mas o que eu acho que seja uma conduta de um pastor é defender as ovelhas e não defender pastores amigos. Principalmente em casos envolvidos com crianças, né? Então, eles precisam de pessoas para defenderem elas, né? Defender os pais, a igreja, amparo, caso aconteça algo como aconteceu. Então, a gente tem que lutar pela justiça e não contra um escândalo das nossas igrejas. É isso. Escrevam aqui o que vocês acharam do que eu falei. Coloquem aqui nos comentários. Curtam, compartilhem e até o próximo vídeo. Espero que esse tema acabe logo.